Oi gente, eu sou a Ana e bora pro próximo vídeo? Então galera, esse é o vídeo tão prometido no passado. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo em outro idioma, vou dar algumas dicas pra vocês também de como iniciar esse processo, então eu espero que vocês gostem. Nunca é demais lembrar, se você tá no cantinho da Ana já tem tempo, se você tá chegando por aqui agora, se inscreve, curte, comenta, isso ajuda muito um canal tão pequeno quanto o meu. Então, enfim, feitos os avisos, agora vamos de fato pro conteúdo desse vídeo. Bom, eu comecei esse processo de ler em outro idioma, não porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de idiomas, tá, galera? Eu comecei porque eu fui assinar o Everend, tem mais ou menos um ano que eu assino, e no meio ali das minhas buscas por livros, eu descobri que o Everend tinha muitos livros em inglês e muitos livros em espanhol. E boa parte dos livros que eu queria ler estavam justamente nesses dois idiomas e não no português. Então, eu entendi que se eu quisesse ler esses livros e não ter que pagar um preço além desse aplicativo, eu teria que começar a ler esses idiomas. Então, não é um processo muito fácil, principalmente em inglês, que não é um idioma que eu tenho muita familiaridade, eu tô me forçando mais a partir de agora, né? E então eu optei em começar mesmo pelo espanhol. Em espanhol, eu já comecei algumas leituras, depois eu larguei, depois eu comecei a entender outras, então eu tenho mais experiência lendo livros em espanhol. Eu já li, por exemplo, Eva Luna, da Isabel Allende, em espanhol, que foi super legal, que eu pude realmente conhecer a autora já no idioma natural dela, então isso foi uma experiência bem bacana. Eu já li outros também, eu li uma mini biografia da Marie Curie, então o espanhol tem um pouquinho mais de experiência. Em inglês eu decidi me desafiar mesmo ano passado. E foram vários testes, assim, eu cheguei a pegar livros de história, que é uma área que eu curto bastante, né, e é um texto mais acadêmico, é um texto menos ficcional, né, então é mais fácil de entender teoricamente. Foram vários testes, então a primeira coisa que eu indico pra vocês é isso. Assina um aplicativo que te dê várias opções de leituras em outro idioma. Não sei se você está estudando inglês, espanhol, ou sei lá, um francês da vida, ou algum outro idioma. Mas assina esse tipo de aplicativo e começa a pesquisar, começa a tentar. É muito difícil que você, sendo um leitor iniciante nessa segunda ou terceira língua, você consiga pesquisar um livro e já conseguir ler ele de primeira. Então também não se pressiona muito, porque é um processo. Eu cheguei a ver aquele SPQR da Mary Berry-Hard, eu li uma parte, eu li o primeiro capítulo, depois eu parei porque eu vi que era uma leitura que eu tava conseguindo entender uma boa parte, mas era muito mais pesada do que eu tava imaginando. Aí depois eu tentei uma ficção científica, né, eu tentei ler A Teoria dos Três Corpos, que eu em algum momento vou voltar aí nessa ficção científica. Eu tava entendendo um pouco, mas ainda assim fiquei um tanto quanto insegura quando chegou a passar ali pelo quarto, quinto capítulo, então eu decidi dar uma parada, mas nesse caso eu pretendo voltar mesmo. E eu fui começando a perceber que eu devia tentar um gênero de livro que eu tenho mais familiaridade e que seja mais fácil. Então eu comecei a olhar para as coisas que eu li em português. Isso é uma coisa importante também. Olhem para as coisas que vocês leem em português. E aí, a partir disso, eu pensei, bom, eu quando eu tô prestes a entrar numa ressaca literária, leio muita comédia romântica, porque eu acho que é um gênero mais fácil, é engraçado, sei lá, me deixa numa vibezinha mais alegre. Então eu entendi que era esse o gênero que eu devia começar a ler em inglês. E é o gênero que eu botei como meta pra mim, ler livros em inglês. Então, ano passado meu foco foi, eu vou ler comédias românticas em inglês, eu vou deixar de ler esse gênero em português e vou passar pro inglês. Então talvez também seja aí uma boa dica pra vocês, escolham um gênero de conforto pra começar a ler em inglês ou em outro idioma. Eu terminei 2 livros, eu acho, ano passado, de comédia romântica, por aí. Teve Red Velvet e teve um outro que eu não tô lembrando agora. Uma outra coisa também que eu fiz de experiência que deu super certo, quadrinhos. Antes de eu pegar esses livros de comédia romântica, de eu fazer toda essa pesquisa, eu comecei lendo quadrinhos. Então, eu ia lá nesses aplicativos e pesquisava. Nossa, tem uma graphic novel que é tranquila de ler, tem um vocabulário legal e tem imagens. Então, eu acabava usando esses recursos também junto com esses livros para poder não ficar uma coisa muito pesada, porque
A verdade é que quando você está lendo em outro idioma, você tem que entender que você não vai entender todas as palavras. Vão ser sentidos, ideias, e aí a partir desses sentidos e ideias que você tira é que você vai descer para as falas e vai detalhar um pouco mais tudo isso. Então, é uma experiência diferente de ler no nosso próprio idioma. Ainda mais no meu caso, assim, eu acredito que de repente seja de vocês, são pessoas que leem muito. Então, quando eu pego um texto para ler em português, dependendo do tamanho do texto, eu leio muito rápido, porque eu não preciso passar de uma palavra para outra, eu consigo bater o olho e ir saltando de uma frase para outra. Então, quando você vai para outro idioma e você tem que voltar a fazer palavra por palavra para entender a ideia, é um processo que inicialmente é bem cansativo, mas no final é bem recompensador também você olhar e perceber que você conseguiu entender o outro idioma. É muito interessante às vezes como a nossa mente entende, embora a gente não saiba muito bem como ela faz esse processo. Mas acho que basicamente isso, gente. A minha jornada com lendo em outros idiomas ainda é bem iniciante, assim. Ano passado eu também li aquele livro Maxon Hall em espanhol, porque não tinha em português ainda e eu gostei de assistir a série. E aí entra naquela coisa, meu gênero de conforto, então vou lá e vou ler em outro idioma. Eu esse ano tô aí com algumas ideias de livros que eu quero ler, principalmente em espanhol, que eu acabei deixando um pouco de lado. Em inglês também, eu quero muito ler A Parábola do Semeador em espanhol. Eu já li em português, mas na época eu não tinha um canal, então não tinha como trazer resenha. Eu lembro que eu fiz um storyzinho na rede vizinha, né? Falando sobre os 2 volumes, o quanto que eu tinha gostado e tal. Mas eu quero trazer resenha pra cá. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu quero trazer. E aí eu achei que de repente seria interessante fazer essa leitura em outro idioma. Como o aplicativo que eu assino só tem em espanhol, é em espanhol que eu vou realizar essa leitura. Então é basicamente isso, gente. Esse vídeo aqui é mais um relato. Claro que ao longo do relato eu fui dando as minhas dicas e eu acho que é legal, né, reiterar aí pra vocês. Então, comece com graphic novels, é o primeiro passo, vai ser a sua porta de entrada para ler em outro idioma, porque você vai estar associando a linguagem visual à linguagem escrita, então vai dar certo. Conseguiu ler as graphic novels, os quadrinhos, tá dando certo? Você sente segurança nisso? Passa para um próximo nível. Que nível é esse? O seu gênero de conforto. Meu caso de gênero de conforto é romance. E aí é legal você, tipo, especificar mais ainda. Então, tipo, no meu caso é romance. Daí eu vou especificar mais ainda. É comédia romântica dentro do gênero romance. Então, vou começar a ler por comédia romântica. Se no teu caso, por exemplo, é fantasia e o teu subgênero favorito é romantasia, começa por romantasia. Só que é importante que você tenha em mente que, dependendo do seu gênero favorito, você vai ter mais dificuldade. Porque, por exemplo, fantasia. A gente tá falando de uma história que não vai se passar no mundo concreto. Ela vai se passar em outro universo. Então, esse universo vai ter outras regras. Então, para você ler em outro idioma, você vai ter que primeiro conseguir captar a mensagem dessas outras regras para conseguir avançar na história. Então, é bom você ter essa coisa na cabeça para você também não se frustrar. Porque uma coisa que pesa muito quando a gente vai começar essa jornada de ler em outro idioma é o nível de frustração que a gente vai ter conforme a gente vai realizando ou não a leitura e principalmente entendendo ou não o que está escrito. Então, é bom você ter isso em mente. Tá, e além de tudo isso, uma dica extra aí que eu não tinha falado até então, se você tiver a oportunidade, use audiobooks, independente do idioma que você estiver lendo. É bom você associar sempre uma forma de linguagem com a outra. Então, se na primeira dica eu falei que a graphic novel era legal porque tinha a parte visual e a parte escrita junto, a dica do audiobook é boa porque você consegue entender a pronúncia e você também tá lendo a palavra. Muitas vezes, quando eu tava, por exemplo, eu tô lendo The Love Interest, um negócio assim, em inglês. E dessa vez eu decidi que eu ia mesclar a minha leitura com o audiobook, que tá fluindo muito melhor. Porque às vezes tem coisas que eu entendo a pronúncia e eu não associava antes ao que estava escrito. Porque às vezes a fala, dependendo da língua, né, é muito diferente do que está escrito. Então, busca aí sempre associar uma forma de linguagem ao que está escrito. Porque vai, eu acho que dinamizar mais o seu processo dentro da história. Então é isso, gente. Como eu tava falando antes, é um vídeo de relato com umas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham chegado até aqui, né?
E isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se tem alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar tirar as dúvidas de vocês. O que eu souber, o que eu não souber, a gente vai aprender junto. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!